Olá, meu nome é Yuli Francisca Rodrigues de Souza, sou estudante do curso de Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal, e hoje irei apresentar meu estágio curricular e habilitação profissional como requisito da disciplina GF 486, estágio supervisionado, cujo orientador foi o professor Diego Antônio França de Freitas e como supervisores Carlos Augusto de Miranda Gomide e Jonathan Souza. O primeiro estágio ele foi realizado no campo experimental José Henrique Bruch, pertencente a Embrapa Gado de Leite, localizado a poucos quilômetros da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Conforme a imagem, podemos observar a localização do campo experimental, cuja principal atividade é a pecuária leiteira em sistema extensivo. E eu estagiei no setor de pastagens. Bom, as pastagens são a principal fonte alimentar da pecuária bovina, leiteira e de corte, e isso se deve aos menores custos de produção, à disponibilidade de áreas e ao clima favorável ao seu desenvolvimento. No entanto, as pastagens que deveriam fornecer um alimento de qualidade e, dessa forma, atender às exigências dos animais, acabam se tendo pastagens, com áreas altamente degradadas em função de manejos inadequados, como alta taxa de lotação, não reposição de nutrientes no solo, entre outros fatores que geram esse cenário. Então, é de extrema importância reavaliar o manejo das pastagens em função de se ter a substituição desse cenário de pastagens degradadas para pastagens produtivas, dado que as pastagens são muito importantes para a pecuária brasileira. No estágio, eu acompanhei diferentes experimentos, com diferentes espécies de gramíneas forrageiras, entre elas a cultivar Kennedy, Braquiária rusisiensis, a BRS paiaguás, Braquiária brisanta, a BRS RB 331 Ipiporã, oriunda do cruzamento entre Braquiária brisanta e Braquiária rusisiensis, e a cultivar a BRS curumi, Peniceto purpúreo. Cada experimento avaliou a produtividade de leite de 5 vacas em lactação, e essas vacas eram submetidas somente ao pastejo, exceto o curumi, que tinha-se a avaliação da produtividade de 10 vacas, sendo 5 somente a pasto e 5 a pasto e recebendo também o fubá. Para a identificação das vacas de cada experimento, essa era feito com cordões de diferentes cores e também tinha-se a identificação numérica. O sistema de pastejo era o rotacionado, com piquetes, no qual tinha-se 10 piquetes para cada experimento, e as vacas ficavam 2 dias pastejando, e os demais 18 dias o piquete ficava em descanso, visando uma boa rebrota e a manutenção da qualidade dessa pastagem. Aqui está representado os piquetes da cultivar Kennedy, seguida da paiaguás, Ipiporã e curumi. Vale destacar que os piquetes tinham aproximadamente de 1.000 a 1.300 metros quadrados. Com relação à ordenha, antes das vacas chegarem ao setor de ordenha, que é o setor de ordenha mecânica, elas passam pelo pé de lúvio, que contém uma substância sanitizante, a fim de desinfetar os seus cascos. A ordenha mecânica é constituída de 4 conjuntos de teteiras de cada lado, sendo possível ordenhar 8 vacas por vez. Então, assim que as vacas chegam ao recinto, é realizado o teste de caneca de fundo preto para avaliar a existência ou não de mastite. Em seguida, é realizado o pré-dipping com uma solução antisséptica, visando a limpeza das tetas dos animais, e posteriormente, são limpadas cada teta de forma individual. Depois é acoplado o equipamento e esse gera sucção automaticamente e também se desprende automaticamente ao final da ordenha. E, por fim, realiza-se o pós-dipping, com uma solução a 10% de iodo, visando proteger as tetas até que o esfíncter tenha totalmente se fechado. Com relação à avaliação da produtividade das pastagens, tinha-se a amostragem da forragem, por meio da medição das alturas, com régua adaptada, ou seja, media-se 30 pontos diferentes, e conforme a média, retirava-se amostras de alturas condizentes com a média. E para isso, para essa retirada, utilizava esse quadrado de ferro, de 1 metro quadrado, colocava sobre a forragem e realizava o corte da forragem que está dentro, internamente, a esse quadrado, com o auxílio da lâmina de corte cutelo.
E também tirava-se uma pequena amostra do lado de fora para ser avaliado porcentagem de lignina e proteína. Já a forragem interna, né, do quadrado era posteriormente separado em folha, como e matéria morta, depois secada em estufa e identificada a porcentagem de matéria seca. E vale destacar, né, que em pré-pastejo era também contado o número de perfis. Também foram produzidas balas, né, à base de dióxido de titânio. Essas foram fornecidas aos animais. Posteriormente, passado alguns dias, foi coletadas suas fezes. Essas foram secas em estufas, posteriormente trituradas e enviadas para o laboratório da Embrapa, a fim de se ter avaliação de digestibilidade desses animais, em função da porcentagem, né, desse marcador existente nessas fezes. E, por fim, teve-se a adubação de manutenção dos pastos com NPK, ureia e sulfato de amônio. Já com relação ao estágio 2, esse foi desenvolvido na empresa Vetquímica Comercial Agrícola Eireli, localizada em Curvelo, Minas Gerais. A primeira imagem representa a localização da empresa e a segunda, a fachada. A Vetquímica é uma empresa, né, de revenda de insumos agrícolas. Vale ressaltar, né, que as revendas estão cada vez mais ganhando vez, né, em função da alta demanda por produtos agrícolas, né, dos agricultores, como fertilizantes, agrotóxicos, corretivos, sementes, entre outros. Primeiramente, com relação ao estoque da empresa, né, os produtos são separados, né, em fertilizantes, agrotóxicos, sementes, produtos de irrigação, entre outros. Com relação à distância entre uma linha de produto e outra, né, tem essa distância de 1,5 entre os corredores, na verdade, tem uma distância de 1,5 metro para facilitar, né, o escoamento dos produtos. Esses produtos também eles não são colocados diretamente sobre o solo, e sim sobre pallets. Também deve ser assegurada a questão da luminosidade, arejamento no local, ter acesso ao extintor de incêndio, e em caso de vazamento de algum produto, né, deve-se cobri-lo com areia ou serragem. Também tive a oportunidade de visitar, né, propriedades, como essa propriedade de 20 hectares, que tinha como, na verdade, a área que era de 20 hectares, né, que já estava preparada para receber a semeadura da cultura do feijão. E foi semeada, né, em 10 sementes por metro linear. A irrigação era por pivô rotativo e a água era proveniente de rio. E anteriormente, na semeadura, essas sementes foram tratadas com inseticidas, fungicidas e fertilizantes. Também foi visitada uma área de plantação de banana de 3,5 hectares, né? Banana nanica. A plantação estava bem bonita, né? Vistosa, mas tinha-se alguns sintomas de deficiência de potássio. Também foi visitada uma área de plantação de milho e o produtor relatou, né, que estava tendo muito problema com ataque de cigarrinhas. E, além disso, foi observado também deficiência de magnésio. Foi visitado também uma área de plantação de abóbora de 15 hectares, no qual se tinha a plantação de abóbora japonesa. Aí tinha intercalada a produção de abóbora macho, abóbora fêmea, e também tinha soltura de abelhas na área, tudo isso a fim, né, de facilitar a polinização. Quanto à irrigação, essa também era feita por pivô rotativo, mas a água era proveniente de poço artesiano. Além disso, foram observadas outras doenças, né, como a pinta preta no mamoeiro, plantas de giló apresentando algum sintoma de virose, folhas de abóboras com sinais de oídio. Quanto ao ataque de pragas, foi possível observar, né, o milho sob ataque da lagarta do cartucho, frutos do tomate, né, sob ataque da larva da traça do tomate, e herbivoria em alguns frutos de abóbora, em função de capivaras. No mais é isso, obrigada.